Gente, abra sua Bíblia por gentileza em Êxodo capítulo 32. Acharam Êxodo capítulo 32, irmãos? Amém. Versículo 1. Diz o texto sagrado, né? Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. E Arão disse-lhe: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele, Arão, os tomou das suas mãos e formou o ouro com um barril e fez dele um bezerro de fundição, ou fundiu um bezerro de ouro. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, né? Então Arão disse: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, isto é, do bezerro. E Arão apregou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se a folgar, isto é, a festejar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhes. E disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Queridos, uma coisa é certa: a história de Israel, mais precisamente quando Deus faz promessas a eles, né, que um dia ia tirá-los, né, aqueles remanescentes, aquele povo fiel que estava no Egito, orava a Deus, buscava o Senhor, tinha esperança que Deus ia tirar eles do Egito. Então Deus confirma, né, através da vida de Moisés, e tira esse povo do Egito até eles entrarem na cidade, na terra prometida. Obrigado, querido. Sem dúvida, irmãos, é um exemplo, é um paralelo muito próximo, muito parecido com o que é a igreja de Cristo, com que Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou do mundo, e agora nós estamos caminhando, indo em direção à nova terra, à nova Canaã, a Jerusalém celestial. Então, o que se passa com o povo de Israel durante essa caminhada no deserto, esses aproximadamente em 40 anos caminhando, está muito bem ligado e próximo à minha e à tua caminhada. A minha e a tua caminhada. Então, nós olhando para essa história, essa pequena história que nós lemos dentro de um texto muito maior, de uma história muito maior, lendo essa pequena parte da Bíblia aqui de Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 10, nós nos vimos aqui muitas vezes dentro desse texto.
Pois bem, Deus já tinha revelado, Deus já tinha feito muito na vida dos israelitas, enquanto estavam caminhando pelo deserto. Deus já tinha trazido revelações sobre o tabernáculo, como seria. Se nós vemos os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós vamos ver que Deus já tinha dado toda a forma de como o tabernáculo ia ser construído, revelando a Moisés. E agora, por fim, Moisés sobe no monte para receber lá as tábuas da lei. Aleluia. O povo fica ao pé do monte, e o texto diz que o povo estava lá e Moisés tardava de descer. Moisés estava tardando de descer. E o povo então, sem saber por onde vai, por isso que a Bíblia diz que o povo sem profeta, sem profecia se corrompe, se perde, Aqui profecia não é como a gente entende profecia como o dom de profecia, mas sim como uma liderança, assim como alguém dirigindo, E eles começam a questionar então, a dizer que este Moisés, engraçado que eles falam porquanto este Moisés, não falando como Moisés, Moisés, o nosso líder, não é este Moisés, está tardando, e nós precisamos de deuses que nos guiam, que vá diante de nós, Bom, a história os irmãos já sabem, eu li aqui, e Arão então diz, então vamos arrancar todas as joias, todos os ouros, e veio as esposas, as mulheres, os filhos, as filhas, arrancaram de suas orelhas toda a joia, todo o ouro. Então Arão pega e constrói, faz de fundição, aquele bezerro, e eles declaram então que eles tinham deuses agora, dizendo no versículo 4, então esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ainda atribuíam aqueles deuses falsos, aquele bezerro de ouro, que aquele bezerro de ouro tinha tirado eles da terra do Egito, tinham tirado eles da escravidão. Então nós vimos, irmãos, que o povo de Israel, neste momento aqui, queridos, foi um povo altamente idólatra e murmurador e ingrato diante de Deus. Tanto é que no dia do Senhor, aleluia, eles, em vez de adorar a Deus, diz o versículo 5, que amanhã será a festa do Senhor, e aqui está, não sei se na sua Bíblia está, mas na minha está o Senhor em letra maiúscula, Então aqui a festa do Senhor é se referindo a Yahvé, a Jeová, Ou seja, aquele próximo dia seria o dia da festa de Deus, do Deus que realmente tinha tirado eles do Egito. E diz a palavra no versículo 6 que eles madrugaram oferecendo holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, e depois levantaram-se a folgar. Ou seja, bem no dia do Senhor, eles fizeram esta barbaridade, como a gente diz aqui no sul, de adorar um outro Deus entre aspas, um bezerro de ouro. Eles abandonaram, amados, aquele Deus que havia tirado eles do Egito, porque na sua opinião, na opinião deles, Moisés estava tardando de descer. Meus irmãos, como disse, esse texto é um paralelo com as nossas vidas. Para Deus não há tempo, para nós há tempo. Para nós existe tempo. O tempo passa para nós vamos envelhecendo. O tempo passa para nós e nós vamos mudando de opiniões. O tempo passa para nós, aquilo que era bom já não é, aquilo que era ruim hoje é bom. Então o ser humano,
ele é muito volátil, isto é, ele muda de opinião rapidamente conforme o tempo vai passando, ainda mais sob pressão. Quando nós somos pressionados, muitas vezes nós entramos em colapso e não sabemos que decisões tomar, como agir. Prova disso a gente vê na autoescola. Aleluia. Eu conheço motoristas antigos, motoboys que dirigem direto e reto. E quando eu fui tirar a carteira, motoristas de carro, de moto, pessoas experientes que dirigem já há alguns anos até mesmo, mas não tem carteira, mas quando vão fazer o exame rodam, porque ali tem alguém examinando eles, e o homem e a mulher, nós sob pressão, muitas vezes nós cedemos. Não é que essas pessoas não sabem dirigir, elas sabem dirigir, mas porque tem alguém examinando, porque alguém está ali, ele se sente pressionado e logo cedem ao erro, não faz conforme devem de ser. Trouxe esse exemplo, irmãos, para aplicar aqui na vida desse povo. Quando Moisés estava com eles, quem sabe eles pensavam aqui e ali, achavam que Egito era bom, mas Moisés estava ali, o seu líder estava ali. Mas o seu líder, Moisés, se ausentou durante um tempo e a pressão começou a pegar. Eles começaram a lembrar do Egito, dos deuses do Egito. Eles lembraram que eles, como os egípcios, tinham deuses para tudo. Nada era tomado uma decisão sem consultar um determinado Deus. Nenhuma decisão, nenhum passo, nada seria no Egito, era dessa maneira, e eles conviveram 400 anos no Egito, eles vinham de geração a geração e acostumaram com aquilo ali, que nem nada tomavam decisão sem consultar um Deus, sem ter um Deus diante deles e guiando-os. Agora que Moisés era um representante de Deus, Moisés se ausenta, demora na opinião deles, e eles dizem: agora vamos para onde? Façam Deus, como quem diz, como nós tínhamos no Egito, para que esse Deus nos guie, vá diante de nós. Esse diante de nós quer dizer, esse Deus nos guie, nos mostra. E o que nos choca, amados, é que Arão, irmão de Moisés, da onde depois de Arão vieram os sacerdotes, a linhagem sacerdotal, cede à pressão. Não foi um homem firme, não foi um homem de postura, mas muito pelo contrário, cede ao povo, constrói aquele bezerro. No dia do Senhor eles adoram o bezerro, eles sacrificam ao bezerro, eles bebem, eles comem, levantam-se e vão, diz essa tradução, vão folgar, ou seja, vão se divertir. E no versículo 25 desse mesmo capítulo, diz que o povo estava despido, isto é, nus, não sei se nu completamente ou semi-nus, para folgar, para festejar. Amados, e nós, quanto tempo nós já estamos na igreja? Na igreja, entende-se aqui, ligados a Cristo, obedecendo, sendo guiados pelo Senhor, né? Aceitamos a Cristo. Quanto tempo? E quantos de nós, queridos, temos cedido à pressão como Arão cedeu? E quantos de nós estamos no lugar do povo israelita? Jesus está demorando. Jesus está demorando voltar. Se nós lemos nas cartas de Paulo, lá naquela época, no tempo de Paulo, o povo já tinha essa desculpa: Jesus está demorando a voltar. Ele prometeu e está demorando. Na época de Paulo, ainda mais nos nossos dias, quantos nossos irmãos durante a caminhada de pé já abandonaram, porque Jesus não volta, porque isso, porque aquilo, a pressão do mundo,
O Senhor não fala comigo, Jesus não fala comigo, eu me sinto vazio, eu me sinto A, eu me sinto B, eu me sinto C, eu me sinto assim, assim, assim. E cedemos à pressão do mundo, cedemos à pressão do pecado. E como o povo israelita, fizemos deuses para nós, que não é o verdadeiro Deus que nos tirou do mundo, que nos tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Quantos de nós, irmãos, não estamos igual o povo israelita, levantando, criando, fundindo bezerros de ouro, e aqui é dos mais variados. É óbvio que hoje nós não levantamos bezerros de ouro, não criamos bezerros, não fabricamos bezerros de ouro, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, é bezerro de ouro, é idolatria, é erro. Quantas vezes nós atribuímos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede, a outras coisas? Por exemplo, o nosso braço forte. Aleluia. Eu tenho isso porque eu consegui aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, coisa e tal. Pode até ter sido, mas lembre-se que Deus te deu força. Lembra que Deus te dá o ar para respirar. Lembramos que tudo aquilo que conseguimos, irmãos, ainda que através do nosso suor, do nosso trabalho, mas sempre temos que lembrar, antes de tudo isso, vem o próprio Deus nos dando vida, nos dando saúde, nos dando graça, abrindo portas onde não há portas. Então nós devemos de cuidar, irmãos, se nós não estamos sendo igual o povo israelita no deserto. Jesus está demorando a voltar, Jesus está demorando em me abrir essa porta de emprego, o Senhor está demorando em me curar. Mas o problema maior não era ele sair do Egito, era o Egito sair de dentro deles. Aleluia. O problema não é sair do Egito, é tirar o Egito de dentro deles. Eles não estavam no Egito, eles estavam no deserto. O caminho que Deus tinha preparado para eles cruzar e chegar na terra prometida. Nós podemos dizer: não estou mais no mundo, eu bebia, não bebo mais, eu fazia, não faço mais. Amados, nós temos que ter cuidado com a falsa santificação do moralismo. Não é deixar de fazer, é ser liberto daquilo que é errado. Moralista não herdará o reino dos céus. Não é porque eu não bebo é que eu vou para o céu, porque tem muitas pessoas ímpias que não bebem. Eu não vou para o céu porque não fumo, porque tem muitas pessoas ímpias que não fumam. Eu não vou para o céu porque eu não traio minha esposa, porque eu tenho certeza que tem muitos ímpios que não traem as esposas, amam as suas esposas, amam os seus filhos. Então por que eu vou para o céu? Não é meramente o moralismo, é buscar a santificação e a transformação interior. Amém, queridos? Não é deixar de fazer tal coisa, é fazer outra coisa no lugar daquilo que está errado. É eu buscar a santificação, é eu buscar através da oração, do jejum, da consagração, da obediência. Aquele que rouba não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que odiava não odeia mais, aquele que era iracundo não se ire mais. Mas não meramente deixar de fazer pelo falso moralismo, mas sim buscar em Deus a libertação e a transformação de caráter. Porque não adianta, irmãos, nós deixar de fazer alguma coisa, mas o desejo pecaminoso ainda está dentro de nós. Quem entrará no teu santo lugar, no teu santo monte? Aquele que é puro de coração e que tem as mãos limpas. Coração se refere ao nosso interior, mão se refere ao exterior.
eu não faço aquilo, eu não roubo com a minha mão, porque o meu coração já foi purificado, eu já abandonei aquele mau desejo em Deus, em Cristo. Então eu não roubo, não é porque alguém está me olhando, não é simplesmente porque, vamos dizer assim, porque o pastor, o A, o B, o C vão ficar sabendo e eu vou ficar envergonhado diante. Não, eu não roubo porque eu sou convertido, o Senhor transformou a minha vida, e logo eu não vou fazer porque isso desagrada e ofende a Deus. Se nós tivéssemos, irmãos, como nós medimos o moralismo da verdadeira santificação, é esta: quando eu faço meramente por moralismo, eu faço por aparência. Eu faço tal coisa porque eu quero aparecer santo para você, porque o Benítez quer aparecer como um bom pastor. Então ele chega na igreja, ele cumprimenta os irmãos com um sorriso e dá um abraço e conversa. Se isso não vem do meu interior, não passa de moralismo, e Deus vê o interior. Então, amados, a verdadeira santificação, a verdadeira transformação de vida é quando a gente tira o Egito de dentro de nós, é quando eu faço aquilo de coração, de bom grado, primeiramente para agradar a Deus, porque Deus me transformou, e consequentemente isso se estende a toda a igreja. O povo tinha saído do Egito, o Egito não tinha saído de dentro do povo. Na primeira, vamos fazer um bezerro de ouro para mim adorar, para nós adorarmos. A desculpa era: Moisés está demorando. Hoje, irmãos, na primeira pressão que nós recebemos, na primeira enfermidade que nós não somos curados, no primeiro problema familiar, no problema de desemprego, seja qual for o problema com nós mesmos, no nosso psique, no nosso emocional, o primeiro problema, a primeira pressão: Deus não está comigo, eu não vou mais à igreja. No lugar da igreja, eu vou tomar uma boa cerveja, porque eu me lembro quando eu tomava antigamente. Eu vou fazer tal coisa, eu vou olhar tal coisa, eu vou começar a agir dessa mesma maneira. Amados, se na primeira pressão nós agimos dessa maneira, eu sinto muito informar, ou Deus nos informando nessa noite, que nós somos igual o povo do Egito. Saímos do Egito, mas o pecado do Egito, a vida mundana dos egípcios que habitam em nós ainda continua. Nós estamos levantando bezerros de ouro para adorar em lugar do verdadeiro Deus. Que eu e você, meus amados, viemos ser agentes ativos na santificação. Eu já falei aqui nas pregações, e repito aos irmãos: salvação, nós somos pacíficos. Perdão, nós somos passivos. Isto é, a salvação vem de Deus. Obviamente que eu aceito a Cristo, obviamente que eu aceito esta oferta da salvação, obviamente que é como um mendigo recebe uma ajuda. Ele não é merecedor daquela ajuda, mas ele tem que estender a sua mão para receber daquela ajuda. É como aquele mendigo que gritava, aquele cego gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então traga esse mendigo até mim. Ele teve que levantar-se e ir até Jesus. Mas a cura quem fez foi o Jesus que fez a cura. O Senhor nos oferece a salvação. O Espírito Santo age dentro do nosso interior e nos mostra que Cristo é a salvação, mas nós não temos méritos nenhum. A salvação vem de Deus, vem do Senhor. Então salvação, irmãos, nós somos passivos. Nós, como mendigos, só recebemos de Deus a salvação. Mas quanto à santificação, nós somos agentes ativos. Eu tenho que querer me santificar, eu tenho que buscar a santificação. E se santificação, sabe o que significa? Luta, irmão, perrengue,
Santificação significa negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus. O que os israelitas deveriam de fazer aqui, Moisés está tardando. Arão, ora por nós, Arão. Arão, lê alguma coisa para nós, fala alguma coisa para nós, Arão. Arão, vamos sacrificar ao Deus verdadeiro, enquanto Moisés não desce. Mas não fizeram assim, porque o Egito e os deuses do Egito não tinham saído dentro deles ainda. E nós, irmãos, podemos ter 30, 20, 15, 5, 10 anos na igreja. O certo, irmãos, é que todos nós padeceremos com os deuses do Egito dentro de nós. Se nós não lutarmos contra, ele não irá nos derrubar. É claro que uns mais, uns menos. É claro que uns cedem a qualquer probleminha que deles já cede. Outros procuram o problema já para ceder mesmo, já para ceder. Outros lutam até o final para não ceder ao pecado, para não ceder ao erro. E se de alguma maneira eles cederem, caírem, eles vão a Deus e pedem perdão e buscam a graça de Deus, o fortalecimento do Senhor. Então, queridos, e não quero me estender muito, quero lembrá-los que nós somos igual o povo israelita no deserto. Igual. E assim como Deus disse que a sua ira ia acender-se contra aquele povo idólatra, é claro que nós não lemos todo o tempo. Depois se desenrola, Moisés clama a Deus, suplica ao Senhor, e Deus então age com misericórdia e tudo mais. Mas se o texto terminasse aqui no versículo 10, irmãos, a ira de Deus ia se acender sobre aquele povo. Como depois, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que num dia só 23 mil morreram no deserto. Outros tantos, as cobras picaram eles e eles morreram. E assim foi indo. O povo murmurador, o povo idólatra dos israelitas, aquele mesmo povo que Deus tinha tirado do Egito. Amados, nós temos que vigiarmos muito, porque nenhum de nós estamos a salvos no sentido de não sofrer perseguição, lutas e tentações. Todos nós somos passivos a sofrer e às vezes até mesmo a cair. Paulo disse: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Todo bem que eu quero fazer acabo não fazendo, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. O que ele está dizendo isso? A natureza pecaminosa. Muitas vezes ele planejava algo bom e acabava não conseguindo realizar, e aquilo que ele menos queria fazer, ou odiava fazer, muitas vezes caía ali e ia colar. Mas uma coisa, irmãos, é cair numa fraqueza e cair num outro erro. Outra coisa é deliberadamente fazer como o povo israelita. Arão, faz um bezerro de ouro para nós, porque nós queremos adorar e queremos que ele nos guie pelo deserto. É muita diferença, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas nós conhecemos assim, irmãos, que vem à igreja um mês, 2 meses, cadê? Não sei, já sei lá onde está. Não, agora eu estou firme. Não dura muito tempo, cadê? A pressão veio e eles vão fazer bezerro de ouro para adorar. Né, amados? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não estou aqui julgando essas pessoas. Deus é que há julgá-los. Eu estou mostrando fato aos irmãos. Os fatos. O fato é esse. E se nós, num tempo oportuno, alguém não suplicar como Moisés suplicou ao povo, pelo povo, melhor dizendo, né? Se nos dias de hoje, irmãos,
Não há uma igreja clamando por nossas vidas, não há uma mãe clamando pelo filho, não há uma esposa orando pelo marido, não há um marido orando pela esposa, não há muitas vezes os filhos orando pelos pais, porque muitas vezes os filhos vêm primeiro e trazem depois os pais. Se não há, amado, a avó orando pelos netos, enfim, queridos. Ou seja, assim como Moisés clamou e suplicou a Deus pelo povo, e o povo recebeu a misericórdia, Deus teve misericórdia do povo, ainda hoje, irmãos, mas chegará um momento que não teremos mais essa chance, não teremos mais essa chance. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas não ache o homem que Deus se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, portanto, amados, nós estamos inseridos dentro dessa história, assim como Moisés, como o povo de Israel, os israelitas passaram pelo deserto, nós passamos por esse mundo como se fosse um deserto, e nós temos que vigiar muito, irmãos, vigiar. As cobras estão aí para picar e nos matar, os bezerros de ouro estão aí para que nós adoramos a eles, as murmurações estão aí para chegar a bater na nossa porta. Moisés, lá no Egito nós tinha cebola para comer. Moisés, lá no Egito nós tinha tanta coisa, aqui nós não temos nada. Moisés, aqui nós não tinha nada. Arão, lá no Egito nós tinha Deus para tudo quanto é canto, aqui no deserto temos sozinho, não tem ninguém. Este Moisés aí nem sei para onde foi, sumiu o homem. Veja, irmãos, veja se não é a mesma coisa, queridos. Jesus não tarda, o Senhor está tendo misericórdia e nós nos dando chance para nos arrependermos e buscarmos a sua graça e a sua misericórdia para morarmos com Ele na glória. Amém, queridos? Então, portanto, amados, ficamos firmes. Mas passou 2000 anos, Jesus não voltou. Sabe qual é o tempo de Jesus voltar? É a nossa idade. Pessoa de mais idade aqui, eu acho que é a irmã Evinha, não sei quantos anos ela está, o irmão Pedro, 70 e uns quebrados. Não, o irmão Emílio, 80, né, irmão Emílio? 84. No caso do irmão, é 84 anos. Esse é o tempo de voltar, porque é o tempo de vida dele, porque está ordenado o homem viver uma vez só e morrer uma vez só, depois disso vem um juízo. Isso é, depois da morte não tem mais chance. Ou seja, para muitos o tempo de Jesus foi 5 anos, porque crianças morrem com 5 anos, com 2 anos, com 3 anos, com 15, com 20. Aquele é o período da volta de Jesus, porque ele morreu e acabou. Quem está me entendendo? Então não faz 2000 anos por completo. Claro que faz 2000 anos que ele não arrebatou a igreja, mas olhando particularmente para cada um de nós, eu estou com 51, de repente morro amanhã. O período da volta de Jesus para mim foi quando eu nasci, quando eu morri, foi 51 anos. Vai depender agora da minha vida com Deus. Amados, vale a pena, amados, vale a pena, com lutas, com problemas. Eu não estou pintando aqui, amados, que nós seremos os maiores, os mais santos da terra. Não estou dizendo aqui que a partir de amanhã nós vamos, enfim, deixar o emprego, deixar a faculdade, deixar a escola, deixar tudo, e eu vou me enclausurar e vou ficar só. Não estou dizendo isso. Mas a coisa que no caso não sou eu, é a explanação da palavra. Uma coisa é certa, nós temos que ter em mente que Jesus não está demorando. Jesus prometeu e ele voltará. E isso não pode ser desculpa de eu deixar a igreja. A pressão que eu sofrer do mundo, seja qual for ela, por ordem natural, por ordem de outras pessoas, eu mesmo, enfim, todas as pressões, isso não pode fazer eu criar um bezerro de ouro e adorar no lugar de Deus. Assim como Moisés foi usado por Deus
para orar e suplicar pelo povo, e Deus teve misericórdia, e Deus pode nos usar. É claro que nós não somos o Moisés da vida, mas biblicamente no Novo Testamento a gente sabe que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele, e Deus agiu na vida de Pedro, porque a igreja estava orando por ele. Então nossas orações surtem efeito, tanto por nós mesmos, que estamos caídos, estamos fracos, orar por nós mesmos, como a oração da igreja, como a oração dos irmãos, das irmãs, nós orando uns pelos outros, Deus age, Deus pode agir, Deus pode curar, Deus pode levantar, Deus pode ressuscitar mortos, enfim, N coisas, Deus pode fazer todas as coisas. Mas o certo é que eu e você não podemos fazer igual aos israelitas. Na primeira pressãozinha, deixar que os deuses do Egito fazer com que as práticas egípcias brotem dentro de nós. Falando na nossa linguagem, nós não podemos deixar que qualquer pressão, qualquer luta, os deuses deste mundo venha renascer dentro de nós, venha renascer dentro de nós, ou reavivar, porque às vezes, irmãos, um erro ou outro, não é que nós abandonamos de vez, ele está simplesmente adormecido dentro de nós, está adormecido, está lá no cantinho. Nós nunca oramos, nunca tentamos abandonar, mas por questão de prática, ele está querendo, na primeira oportunidade, aquele leão se levanta, acorda de novo e nos derruba. Aquele leão quer dizer aquele pecado, aquele erro, aquela debilidade, aquela debilidade de caráter que a gente tem, aquela debilidade emocional, enfim, N coisas. Então nós temos que vigiar, irmãos, temos que vigiar mesmo, porque o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão tragando e procurando a quem ele pode tragar, e que Deus tenha misericórdia de nós. Como diz Hebreus, que Jesus, que intercede por nós, possa estar intercedendo por cada um de nós, para que eu e você, assim como Moisés era o líder do povo israelita, clamou e buscou a Deus pelo povo, o Senhor, segundo Hebreus, diz que o Senhor está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Uma pergunta retórica, isto é, você não precisa responder como está a tua vida, e eu pergunto para mim, como está a minha vida? Nós temos cedido a qualquer pressão, irmãos, e feito bezerros de ouro para nós adorar, em vez de adorar a Deus? A ira, a contenda, o falso moralismo. Na igreja eu sou uma coisa, na frente dos irmãos eu sou uma coisa, vira as costas, eu cedo a qualquer coisa. O povo, quem sabe na frente de Moisés era uma bênção, faça isso, vai aquilo, vai ali, o povo ia. Na primeira oportunidade, este Moisés está demorando e nós vamos se atirar na bebidagem, vamos se atirar na orgia. Que Deus tenha compaixão de nós, e essa noite é uma noite de graça que Deus nos concede estar aqui na igreja, para nós nos arrependermos, e buscarmos ao Senhor. Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, Pai. Senhor amado, mais uma vez nós queremos nos humilhar, eu quero me humilhar diante da Tua presença, Senhor, e pedir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Senhor amado, os problemas vêm, as dificuldades vêm, Senhor, as pressões do mundo, Senhor amado, as hostes infernais, Senhor amado, a nossa própria natureza pecaminosa muitas vezes nos trai aqui a colar, Pai. Tenha misericórdia de nós, que, Senhor amado, no momento, Pai, que o nosso desejo vem querer, Senhor amado, construir, fazer, fabricar ídolos, bezerros de ouro, Senhor,
Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nossas vidas, e que antes disso, Senhor, nós vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, nós vamos buscar a santificação, nós vamos negar a nossa própria vontade, negar o nosso eu, negar, Senhor, a nossa vontade, e buscar em Deus, buscar no Senhor a tua misericórdia. Pai querido, Pai amado, abençoa os meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, visita nessa noite as nossas vidas com cura, Senhor, física e emocional. Deus, tu tem todo o poder nos céus e na terra. Nos visita nesta noite, Senhor, curando, Senhor, as nossas enfermidades, curando a enfermidade alojada, Senhor, nos ossos, Senhor, na carne, Senhor, nos rins, Senhor, no sangue, no coração, no cérebro, Senhor, nos olhos, Senhor. Pai, age com poder, cura, Senhor, e qualquer outra enfermidade, Senhor, Pai, tu sabes e conheces, e o Senhor pode curar. Deus, nós oramos por aquelas pessoas que têm um problema, Senhor, emocional. Cura, restabeleça a saúde emocional, restabeleça a saúde física, restabeleça a saúde espiritual do teu povo, Senhor. Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos a tua graça. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti, Deus, mas contigo, Senhor, nós possamos mais. Nós podemos, Senhor, não por nós, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, não nos abandone, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Que o Teu Espírito Santo, Pai, não nos abandone, mas esteja conosco, Pai, nos ensinando toda a verdade, nos revelando a palavra, aleluia, eterna, que é Jesus Cristo, a cada dia, a cada momento. Senhor, 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 repreende toda insônia, Pai, repreende toda tosse, Pai, repreende toda gripe, Senhor, repreende toda doença, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Repreende, Senhor amado, a pressão alta, a pressão baixa, Senhor, restabeleça, Senhor, a pressão desse irmão e dessa irmã, cura, Senhor amado, toda doença no nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, Senhor, que não é pela força, não é pelo poder das palavras, não é, Senhor, pela volúpia na oração, Pai, mas é pelo Teu agir. Não precises entrar na minha casa, Senhor, somente uma palavra Tua e o meu servo ficará curado. Senhor amado, nesta noite uma palavra Tua, Senhor, e a minha vida, Senhor, será restaurada, tanto física como emocional, como espiritual, assim como cada irmão, como cada irmã que aqui está. Abençoa as famílias, Senhor. Senhor, derrama da união sobre o marido, sobre a esposa, sobre o casal, sobre os filhos, sobre os pais, Senhor, em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, Pai, nós possamos estar firmes nessa caminhada, nesse deserto, Pai, e que os deuses do Egito, os deuses do mundo, Pai, não venham ressuscitar dentro de nós, mas a cada dia, Senhor, nós viemos matá-los, Senhor, através da oração, através da submissão a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Que nós possamos nos sujeitar a Ti, Senhor, sujeitar a Tua vontade, ao Teu querer. Nós oramos no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.